Fala pessoal, aqui é o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui para fazer o segundo vídeo da saga Fatal Frame, dessa vez falando do primeiro jogo da série. E vamos lá já para a história para a gente não perder tempo, lembrando que esse é um quadro onde eu conto a história completa do game, então vai ter spoilers sobre absolutamente tudo aqui. Então, se você não jogou o jogo, vai jogar primeiro, depois vem aqui e assiste o vídeo para você entender toda a história desse jogo muito bom. Lançado originalmente em 13 de dezembro de 2001, Fatal Frame 1 ele é tido como um dos jogos de terror mais assustadores de todos os tempos e também um dos melhores. Então já vamos para a história. Lembrando que você deve deixar aqui o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever no canal, por favor, se inscreve no canal e também ativa o sino das notificações para você não perder os próximos vídeos. O jogo se inicia com Mafuyu Hinasaki indo até a mansão Rimuro no dia 24 de setembro de 1986 para investigar o sumiço do folclorista Jinsei Takamine, que ele era uma lenda nessa área. Ele tinha ido até lá porque a mansão supostamente era assombrada e várias lendas rondavam aquele local, então ele resolve ir lá conferir. Ao entrar na mansão, a porta é fechada por um poder sobrenatural e Mafuyu fica somente com a lanterna e a câmera obscura. Item que eu já falei lá no vídeo do Fatal Frame 2, que está aqui no card. Inclusive, eu aconselho vocês a irem assistir o vídeo do Fatal Frame 2 primeiro, para daí vocês virem aqui, porque ele se passa antes do jogo que estamos falando aqui. Após uma pequena exploração, Mafuyu encontra o caderno de anotações de Insei Takamine e logo em seguida ele tem uma visão do que aconteceu com ele e seu grupo, onde eles passam por um corredor anterior a essa sala onde Mafuyu está e várias mãos os atacam. Nisso, Mafuyu começa a escutar alguns barulhos vindos da escada. Ele olha e não tem ninguém. Porém, a hora que ele olha pela câmera, ele vê um espírito através da câmera e toma um susto e dispara a câmera. Nisso ele percebe que a câmera causou um certo dano ao espírito, fazendo o mesmo ficar um pouco atordoado. Então ele usa a câmera para derrotar o espírito e depois volta para o corredor onde ele viu Jinsei na visão. E o jogo corta para sua irmã Miko, que estava indo até a mansão 2 semanas depois para procurar por Mafuyu, que agora também estava desaparecido. Miko sente uma presença muito ruim no local, e uma garota de kimono branco aparece atrás dela pedindo ajuda quando Miko entra no local. Porém, quando Miko se vira, a menina some. Antes dela entrar no corredor, um espírito aparece atrás dela e quando ela vai checar, é o espírito de um homem falando sobre cordas. Ao entrar no corredor, ela acha a câmera obscura e tem uma visão do que houve com Mafuyu agora, onde ele tinha fugido da mulher de kimono branco, porém o corredor estava cheio de mãos e ele acabou sendo pego, assim como o Jinsei Takamine. Quando a visão se encerra, Miko olha para trás e vê uma mulher de kimono branco atrás dela, porém ela logo some. Ela então segue e vai na sala onde Mafuyu enfrentou o espírito maligno. E o espírito da garotinha que tinha aparecido atrás dela lá no começo aparece novamente. Ela chega até a Miko, ela não fala nada, mas ela aponta para sua câmera e aponta em seguida para um local onde aparentemente não tem nada. Miko entende a mensagem que a menina queria passar e fotografa o local, revelando assim que ali possuía uma porta onde ela poderia passar. Seguindo em frente, ela encontra o gravador de um dos membros do grupo de Jinsei Takamine, cujo nome era Koji. E o espírito dele pega no braço de Miko e ela tem uma visão de como ele foi pego. Ele estava fugindo da mulher de kimono branco que se chama Kiri, mas ela acabou pegando ele. Nessa fita de gravação, Koji afirma que a mansão não existia no mapa e que para encontrá-la foi necessário perguntar a vários moradores locais, até que alguns indicaram o local, mas aconselharam ele a se afastar porque o local não era nem um pouco seguro. Ela então começa a ter uma sensação ruim de uma presença. Ela anda um pouco tentando sair do local, mas o espírito de Koji aparece, mas dessa vez ele estava totalmente diferente, agressivo e maligno. Uma batalha se inicia então e Miko utiliza a câmera obscura para justamente enfrentar o espírito de Koji. E após derrotá-lo, Miko encontra o espírito de Tomoe, que é a outra membro do grupo de Jinsei Takamine. Ela relata que começaram a aparecer marcas de cordas em seu corpo, assim como apareceram no corpo de Koji. Sem muitas informações mais, ela segue explorando e vê um vulto parecido com Mafuyu.
Mas quando ela chega perto da onde o vulto passou, um espírito extremamente agressivo aparece, chamado de Long Arms. Eu vou falar mais dele no decorrer do jogo. Após derrotar o fantasma, Miko segue até chegar a uma espécie de cais, sendo na verdade um local de cerimônia com várias luminárias e uma roda d'água. Ela pega ali uma fita e vê o que aconteceu com Tomoe. Ela foi morta por Kiri ali após ela tentar entender várias vezes o que a mesma estava tentando comunicar. Após Miko pegarem um tanque e uma chave para abrir uma porta que estava fechada, Tomoe aparece em forma muito agressiva, assim como Koji. Após derrotar Tomoe e seguir em frente, ela resolve alguns puzzles e chega em um templo shintoísta. Neste lugar, ao entrar, ela é atacada justamente pelo próprio Jinsei Takamine, que também foi morto por Kiri e virou agora um espírito agressivo. Jinsei estava tentando pegar uma parte de um espelho sagrado que foi quebrado em um dia de ritual. Aí você se pergunta, mas que ritual é esse? Bem, assim como no vídeo do segundo game da série, vou explicar o ritual que era feito ali. Existia um ritual naquele lugar chamado Ritual do Estrangulamento, que consistia em uma pessoa ser sacrificada com cordas amarradas no pescoço, mãos e pés, para que assim o sangue que ficou nas cordas fechasse os portões do inferno. A pessoa que seria sacrificada seria Kiri, mas não sabemos exatamente ainda o que aconteceu com ela, mas percebemos desde cara que o ritual não deu certo. Através de notas encontradas no jogo, ficamos sabendo que o ritual deu errado no século XIX, e quando o mesmo falhava, acontecia um evento chamado Calamidade. Continuando, após vencer Jinsei, ela entra novamente no templo e coleta o pedaço de espelho que Jinsei tentou pegar. Nisso, o espírito de Kiri sai de um enorme espelho que tinha no templo, mas não ataca Miko, apenas a toca, para que a mesma sentisse sua dor causada pelo ritual. E assim acabou se encerrando a primeira noite de Miko na mansão. Miko então acorda na sala do tatame, com cordas nos pulsos que somem, mas deixam marcas. Vários espíritos de crianças aparecem e um deles acaba levando o pedaço de espelho que ela pegou no templo. Após explorar bem, ela encontra o pedaço do espelho roubado e derrota o espírito do garoto. Agora, várias portas que antes estavam fechadas foram abertas. Nisso, ela vê um homem de roupa amarela vagando pela mansão o tempo todo. O mesmo se chama Ryozo Munakata. E quando ela vê um orbe azul, vê que ele procura sua filha Mikoto. Ele é importantíssimo para a série, portanto, voltaremos a mencioná-lo. Depois ela encontra várias fotos espalhadas no chão e começa a lembrar de sua mãe, pois ela ficava tirando várias fotos dentro de sua casa por estar aparentemente apavorada com alguma coisa. Miko vai até a sacada da mansão e vê o corpo de uma mulher enforcada no jardim, tendo assim outro flashback, pois sua mãe também havia se enforcado. Miko desce até o jardim, porém quando ela chega perto do corpo enforcado, ela vê que não era a sua mãe, e sim o corpo da sua bisavó, que era nada mais, nada menos que Yai Kurosawa. Sim, a irmã de Sai Kurosawa, ambas as gêmeas que deveriam ter sido sacrificadas para cumprir o ritual do segundo jogo da série. Por isso que eu falei que o vídeo do Fatal Frame 2 era importante, porque os eventos de Fatal Frame 2 acontecem antes desse jogo. Lembram que Yai fugiu e deixou Sai para trás? Pois bem, Yai depois disso se casou com Ryozo Munakata, que é o rapaz que ajuda ela a fugir da vila a pedido do Itsuki, aquele menino de cabelo branco que a gente encontra no segundo jogo. Ryozo desde cedo queria ser folclorista e era discípulo de Shigeru Makabe, que também é mencionado no segundo jogo. Interessado em aprender mais, ele se muda para a mansão Rimuro para estudar o que acontecia por lá. Ele e Yai tiveram uma filha chamada Mikoto. Um dia Mikoto estava brincando quando Kiri aparece para ela e lhe entrega a câmera obscura. Ao entregar a câmera para sua mãe, Yai começa a fotografar a casa e percebe que não é uma câmera comum, pois ela começa a ver espíritos através da câmera. Com o tempo, ela nem mais precisava da câmera para ver os espíritos. Nisso, também crianças começaram a sumir, e isso era obra daquele espírito Long Arms que eu mencionei mais cedo. O espírito Long Arms era o espírito do pai da última escolhida para o sacrifício do estrangulamento antes de Kiri, e ele tinha voltado por algum motivo. As crianças eram raptadas por ele, e inclusive são as crianças que aparecem ali no jogo, sendo uma delas aquela que tinha roubado o pedaço de espelho que a Miko pegou. Mikoto um dia sumiu, e Yai achou que ela havia sido sequestrada como as outras crianças. Por achar que era sua culpa, Yai comete suicídio. Porém, Mikoto na verdade não morreu.
Ela foi apenas atraída até a floresta da mansão, guiada pelo espírito da Kiri. Ela cresceu e se casou e teve uma filha que no futuro seria a mãe de Miko e Mafuyu. Ou seja, Yae, do primeiro jogo, é bisavó da nossa protagonista desse jogo. Depois de explorar mais, Miko descobre que o ritual de estrangulamento não era o único que era feito ali. Antes de ser feito o ritual do estrangulamento, era necessário fazer o ritual da cegueira, ou Blind Ritual, onde uma mulher era cegada através de uma máscara com espinho nos olhos. Esse ritual servia para definir quem seria a próxima donzela, ou seja, a próxima sacrificada. Várias meninas eram colocadas dentro de uma sala e a última a ser tocada pela mulher cega seria a escolhida. E nessa última vez foi Kiri. A mulher cega se torna um espírito agressivo e ataca Miko, que acaba derrotando ela. Após isso, Miko vai até um grande portão que se chamava Boca do Demônio. Para abrir, ela precisa da máscara usada no ritual da cegueira. Após encontrá-la e abrir a porta, ela encontra o corpo de Ryozo, com mais um pedaço de espelho sagrado. Porém, ela é tocada por Kiri novamente. Ela então acorda no portão da Boca do Demônio, com as mãos e os pés envoltos em cordas. Ela volta até onde Kiri a tocou e vê Mafuyu através de um buraco nos escombros no fundo de uma caverna. Sem conseguir chegar até Mafuyu por ali, ela tenta uma rota alternativa. Nisso, a gente fica sabendo o que houve na noite que o ritual deu errado. O mestre Rimuro, que era responsável pelo ritual do estrangulamento, enlouqueceu depois de o ritual falhar e matou os 4 sacerdotes do culto, além de muitas outras pessoas. O espírito dele aparece e Miko vence ele. Após andar um pouco, ela chega em uma espécie de altar que era selado com 4 códigos que abrem uma passagem subterrânea. Para encontrar esses 4 códigos, ela precisa ir até o túmulo dos 4 sacerdotes mortos pelo mestre Rimuro e enfrentar os espíritos deles. Ela pega os códigos e volta, mas ao chegar no altar, ela percebe que só os códigos não eram suficientes, e uma presença espiritual no altar aparece. Quando ela bate a foto da presença, revela o altar cheio de sangue. Ela segue o rastro e chega a um lugar onde o centro estava cheio de sangue. Ali ela enfrenta novamente o mestre Rimuro, só que agora ele está mais forte. Ao vencer, ela pega o selo do mestre e leva até o altar e ele abre finalmente. Ao descer e entrar em uma espécie de caverna, ela acha o terceiro pedaço do espelho sagrado. Nisso, Kiri aparece e começa a perseguir Miko. Ela foge e ao chegar nas escadas, a garotinha de kimono branco a salva. Ela acorda onde ela tinha encontrado as fotos espalhadas, e a garotinha estava lá, que aponta para um instrumento musical. Quando Miko toca ele, uma passagem se abre. Ao entrar por ela, ela acha uma fresta e olha. Ao olhar, ela vê o espírito de Kiri, mas dessa vez sem estar agressivo, e sim chorando e dizendo que não queria morrer, ou seja, se negando a participar do ritual. Ao andar um pouco mais, ela encontra uma cela e vê a garotinha, aparentemente aprisionada. Após abrir e entrar, ela encontra o 4º pedaço do espelho sagrado. Junto estava um prendedor de cabelo de Kiri, ou seja, a garotinha era a Kiri, mas era a sua versão mais nova e mais inocente. Nisso, vemos uma cena que mostra o porquê Kiri não queria participar do ritual. Ela estava em frente a uma árvore junto de um rapaz que parece muito com Mafuyu, e ela estava apaixonada por ele. Ela havia visto ele do seu quarto um dia que ele visitou a vila. Depois de um tempo, esse rapaz some e Kiri se pergunta o que aconteceu com ele. Ela vai até os sacerdotes questionando-os, porém eles dizem que ele voltou para sua vila de origem. Mas a verdade é que eles haviam matado o rapaz, pois a sacrificada não poderia ter qualquer contato com o mundo exterior. Ela deveria cortar todos os laços, ou seja, ela não podia se apaixonar. E eles, temendo que o ritual por isso desse errado, mataram o rapaz. Miko volta até o local subterrâneo e vê como o ritual foi feito. Kiri foi amarrada com as cordas em seus membros e os sacerdotes junto do mestre da família Rimuro giravam uma espécie de mecanismo que puxavam os membros de Kiri até eles serem completamente arrancados e as cordas fossem sujas de sangue. Mas como o contato com o mundo exterior havia acontecido, os portões do inferno não foram selados. A malícia vazou e matou quase todo mundo. Os que não foram mortos pela malícia acabaram sendo mortos pelo mestre Rimuro quando o mesmo ficou louco. Inclusive foi o vazamento da malícia
e corrompeu o pai da última sacrificada e virou o espírito Long Arms. Depois disso, ela vai até o pedestal ali para colocar o espelho e ela finalmente vê Mafuio. Mas como ele era muito parecido com o amado de Kiri, Kiri o abraça e diz que ele é dela e começa a batalha final. O poder de Kiri é tão grande que a câmera obscura não resiste, mas isso revela que o quinto e último pedaço do espelho sagrado estava dentro da câmera. Miko monta o espelho e... Mafuyu, thank goodness. Don't forget your duty. My duty is to keep this gate closed. Leave this gate to me. The rest of you, hurry and escape. But what about you? I must stop the calamity, or else it will happen again. Don't worry about me. You must go. Mafuyu, come on! Miku, I must stay. What are you saying? I think I can help her. Miku, you go on without me. Miku. The whole time Kirei was guiding me, I could hear her screaming. Screaming for help. As the Rope Shrine Maiden, she was destined to seal the gate. Yet she also wanted to be with the one she loved. But she couldn't have both, and was being torn apart by those two feelings, which resulted in the calamity. Her spirit was touched by the malice, and she became a creature that wanted to make others suffer as she had. Now free of the malice, she is about to fulfill her duty as the Rope Shrine Maiden. Her soul must remain here, keeping this gate sealed off for all eternity. All alone. Endless pain. As long as she is free of pain,
as long as she is not left hopeless. I wish to be by her side. Miku. Mafuyu. Look, their souls are all going back to where they belong. Miku. I now realize why I was brought here. And I will accept this destiny of mine. Miku. Thank you for everything. Ever since that day, I stopped seeing things that other people don't see. O espelho derrota Kiri e Mafuyu finalmente é libertado. Kiri também é libertado da malícia e agora parece ter deixado de ser maligno. Logo, o espírito de Kiri criança também aparece e diz que Kiri mais velha precisa cumprir o seu dever, que era fechar os portões do inferno. Kiri então se sacrifica para encerrar a calamidade. Porém, Mafuyu escolhe ficar junto de Kiri para ajudar ela e pede para que Miku saia dali sem ele. Mafuyu ficou muito comovido com a história de Kiri e decide ficar ali para consolá-la após ela concluir o ritual e ficar ali. Miku então acorda do lado de fora da mansão Rimuro e todas as almas dos mortos ali começam a subir em sinal que agora finalmente descansaram. Esse é o final oficial, pessoal. Tem ainda um segundo final que apenas muda que Mafuyu sai da mansão junto de Miku, mas acontece exatamente a mesma coisa no restante. Pois bem, é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever e ativar o sino das notificações. Eu vou voltar com o vídeo do Fatal Frame 3 no próximo vídeo dessa série. Um grande abraço e até mais.